Fala aí, pessoal, começando a análise do ALZR desse mês. A gente fez a análise dele no mês passado, que é um dos fundos que eu tenho em carteira. Eu sempre tenho falado para vocês que é uma das minhas maiores posições. Se eu não me engano, acho que a maior posição que eu tenho em carteira hoje é o ALZR. Para mim, o melhor fundo imobiliário da Bolsa. Ele fez emissão recentemente, continua sem alocar esses ativos em caixa, embora ainda não tenha tanta preocupação, como eu vou falar para vocês. Eu até falei isso no vídeo do mês passado, mas é importante que o ALZR movimente esse dinheiro. Mas vamos lá para o relatório gerencial para a gente bater um papo sobre esse fundo. Bom, então aqui o ALZR, deixa eu pegar aqui a minha setinha. Cadê setinha aqui. Bom, então relatório agora de novembro de 23, referente ao resultado de outubro. Então a gente tem aqui o ALZR, né, o ticker, um fundo que começou em 2018. Aqui é sempre bom a gente enfatizar aqueles fundos que cobram taxa de administração, mas não cobram taxa de performance, o que é muito bacana. E até por ser um fundo híbrido que tem poucas movimentações, é importante. Não teria muito sentido ele cobrar taxa de performance. Então a taxa dele de administração, congestão e escrituração dá 0,95% ao ano, que é uma taxa ok, se a gente for comparar com outros fundos. Ele está com valor de mercado de 1 bi 126, patrimônio de 1 bi e 50 milhões, está um pouco acima do P sobre VP, mas não tem tanta questão, é porque é um fundo muito bom. 9 milhões de cotas, o valor patrimonial por cota 105,88. Ele continua com um caixa, como eu falei para vocês, de 300 milhões. É um baita de um caixa, 148 mil cotistas. Então aqui só a questão dos resultados a partir de comentário mensal é que eles mudaram um pouco do relatório passado. Eles estão falando que eles estão com os 16 imóveis no portfólio, fazendo um merchan aqui do fundo, né? Atuam em 17 setores distintos, tornando o LZR um dos mais diversificados do país. São mais de 128 mil metros de ABL. Todos os imóveis do portfólio tiveram seus aluguéis corrigidos pelos repasses inflacionários. Isso já estava no relatório passado. Depois eu vou mostrar para vocês as bases de aluguel no caso do ALZR, por ser um fundo que é 100% contrato atípico, não tem revisional, porque as revisionais são basicamente para contratos típicos, né, que tem prazo de duração de 5 anos. Então, no caso do ALZR, é basicamente revisional, os reajustes com base no IPCA. Então aqui, como eu falei para vocês, eles continuam com esse caixa monstruoso de 301 milhões, mas é o que eu falo para vocês e o que eu volto a falar esse mês, e foi o que eu falei no mês passado. É um caixa muito grande, que é referente à última emissão. Eles utilizaram o caixa, uma parte da emissão, como eu falei no último relatório para vocês, mas é um caixa que está rendendo a CDI. Então, se a gente imaginar que ele fez a emissão, o CDI estava por volta de 12,75. Hoje ele baixou de 12, o CDI atual está em 11,75. É um CDI, a taxa Selic, que ainda está acima de 2 dígitos. Então, tem um retorno interessante, porque lembra, esse caixa ele está aplicado em CDI, então todo o rendimento dele vai para os cotistas. Só que, como a gente vai poder observar, já está havendo uma redução nos rendimentos desse caixa, exatamente porque a taxa Selic vem caindo. Então, é um ponto que a gente precisa observar. O fundo continua sem alocar esse patrimônio, não está pesando tanto, exatamente porque o CDI está alto ainda. Aqui eles colocando que ao final de novembro seguimos no período de prazo estendido junto ao vendedor de conclusão da aquisição do Decathlon Cobase. Isso aqui eu falei no relatório do mês passado, não mudou nada. Com relação ao imóvel antes locado pelo grupo IPG, seguimos trabalhando ativamente na comercialização da venda desse edifício. A multa de 5,16 milhões pelo distrato do contrato encerrado de julho de 2023 será distribuída futuramente aos cotistas quando tivermos convicções dos próximos passos. Isso aqui eu falei também no relatório passado, não mudou nada. Obviamente pode ser que venha um rendimento maior aí quando eles resolverem essas questões de diligência desse ativo, mas ainda nada certo. Aqui a questão do pagamento, eles mantiveram os 82 centavos por cota de pagamento. Eles falam aqui que em novembro as receitas totais
do fundo vieram em linha praticamente com o mês anterior. Foi o que eu falei, não teve mudança nenhuma em relação basicamente ao mês anterior. Recebemos o segundo aluguel do imóvel Pueridomus. No relatório passado estava falando sobre tá aqui, deixa eu pegar a setinha aqui, que é o sobre Pueridomus. Eles falaram isso no relatório passado, que receberam a primeira parcela do aluguel, e aí aumentou a linha de receita, porém na verdade, esse pagamento do Pueridomus, ele compensou a menor taxa, a menor rentabilidade do caixa que está na Selic. Então, ao mesmo tempo, a receita financeira foi impactada negativamente pela Selic menor e pelo imposto come-cotas. Porque lembra, pessoal, esse dinheiro ele está em um fundo atrelado à Selic. O caixa, né, ele é colocado num fundo. E fundo de renda fixa tem o come-cotas. Só para vocês entenderem o que é o come-cotas. O come-cotas é uma antecipação de imposto. Porque é o seguinte, vamos pensar. O normal até existiu, antes de existir o come-cotas, o que acontecia? Você aplicava um dinheiro num fundo de longo prazo, deixava o dinheiro lá e você só ia pagar imposto no momento do resgate, porque o imposto é sempre cobrado em cima do rendimento. Então imagina, você deixa 20 anos o dinheiro lá no fundo rendendo, e quando você faz o resgate, você vai lá e paga o imposto. Aí o governo, espertão, como sempre, o que ele faz? Não, eu não vou esperar 20 anos. A cada 6 meses que o seu dinheiro ficar aplicado, eu vou fazer uma antecipação desse imposto. Então eu vou tirar esse imposto, como se você, em vez de você pagar tudo lá na frente, eu vou te fazer pagar de 6 em 6 meses. Só que o pior de tudo, que esse come-cotas funciona, ele não tira em dinheiro, ele tira em cotas. Então você acaba reduzindo a quantidade de cotas que você tem desse ativo. Por isso que é chamado de come-cotas. Obviamente, quando você resgata lá na frente, esse imposto é abatido do que você já pagou. Mas é uma antecipação que o governo faz. Isso vale para todos os fundos de renda fixa, fundo multimercado, menos fundo de ações. Então o LZR ele aplica o dinheiro do caixa em um fundo de renda fixa atrelado à Selic, por isso tem o come-cotas. Então eles estão colocando aqui que a apuração de todos os efeitos após a distribuição mensal, já mencionada, ele segue com uma reserva de lucro de 26 centavos, o que reduziu do mês passado, se eu não me engano era 0,30 e alguma coisa que ele precisou usar esse mês. E aqui, quando chegar nessa parte da reserva eu falo sobre esse assunto. Então aqui, na verdade eu vou falar aqui agora, né? Se vocês observarem aqui, em relação a outubro e novembro, teve um aumento da questão de receita imobiliária. Vocês podem ver aqui, foi de 6,6 em outubro. Na verdade vem aumentando exatamente por causa da questão do aluguel do Pueridomus e a receita financeira, que é o dinheiro do caixa rendendo a Selic. Obviamente, se vocês observarem aqui não tinha emissão e a emissão veio aqui, né? Aqui mais ou menos em junho, julho, né, que veio a questão da emissão, e aí vejam só como o dinheiro vem caindo. Aqui ele estava em 2,6, depois 2,8, aí vem caindo 2,5, passando para... Opa, o que eu fiz aqui? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui só para tirar. Caindo 2,4 e agora 1,7 milhões, obviamente, é reflexo da taxa Selic. Então, isso fez também com que o resultado do fundo fosse menor. E aqui a gente tem visto que ele está usando reserva, né? Aqui, obviamente, ele teve um acúmulo de reserva, aqui também. Aqui ele já precisou usar, aqui ele usou quase 15 centavos, e aqui ele usou mais 12 centavos. E aqui um ponto importante. Já vi algumas pessoas falando sobre quando o fundo usa reserva, falando, o fundo está usando reserva. Pessoal, reserva é para isso. Reserva é para ser paga. O fundo ele faz essa gestão exatamente para poder manter esse fluxo de pagamento. Olha só, ele está mantendo em 83 centavos, e aí para ele manter, até para ter previsibilidade, porque eu sempre falo para vocês, fundo imobiliário é um ativo de renda. E por ser um ativo de renda, ele precisa gerar uma previsibilidade para o cotista. Então, o fundo ele faz essa gestão do caixa. Quando ele tem um recebimento a mais aqui, como foi julho, por exemplo, ele guarda uma parte da reserva e distribui quando precisa para poder manter a linearidade. Isso daí, vocês entenderam.
dos rendimentos. Então, não tem problema o fundo usar reserva, tá? Isso vocês têm que ficar bem claro para não ter essa questão de... Aqui dá para até ver direitinho, né? Como é um fundo bem previsível, né? Ele vem pagando e vem sempre aumentando, isso que é o mais importante, né? Então ele distribuiu esses 82 centavos que vai ser pago agora no final do mês. Então é bem interessante, dia 22, né, que vai ser pago. Então veja que ele mantém essa linearidade dos pagamentos, então é um fundo bem previsível. Aqui o que eu falei para vocês, ele usou esses 12 centavos de reserva de lucro, super tranquilo, sem problema nenhum, ainda tem 0,26 para usar até o final do ano, então sem problema nenhum. Aqui a questão das obrigações do fundo, o fundo tem uma gestão bem tranquila da gestão das dívidas do fundo, a parte da alavancagem. Na aquisição do Decathlon Morumbi, ele já pagou 44 milhões de sinal, vai pagar agora em dezembro desse ano 24 milhões, então ainda tem mais um ano para ele poder, inclusive pode até vir mais emissão durante esse ano de 2024. Aqui a parte de fluxo do CRI da DASA e da Coca-Cola, que tem pagamentos já foi pago 3,7 milhões, agora em 24 6,1 milhões e 25 6,4 milhões, super tranquilo também. Veja só, o IPCA mais 5, super tranquilo de gerenciar. E por fim, o CRI, que também tem a ver com o TSRE11, que eu falei para vocês em vídeos anteriores, que é um fundo imobiliário que faz parte do portfólio do ALZR. Ele tem esse fluxo de pagamento do CRI da Dupont, já pagou 6 milhões e vai pagar agora em 2024 8,7, 25, 9 milhões e meio, super tranquilo também, IPCA mais 5, então é bem fácil, bem gerenciável. Então aqui a questão do patrimônio líquido e a receita também tá, o fundo tá bem redondinho, não mudou nada a questão de aluguéis por empreendimento. A Dupont ainda continua sendo o maior contrato, né, o maior inquilino, 100% dos contratos atípicos, ou seja, tem maior previsibilidade. Se eu não me engano, são 9 anos, quase 10 anos, que é o prazo de contrato médio de vencimento. Não, 8,5, tá aqui. Eu estava querendo antecipar, tá aqui, 8,5. Então aqui vocês vejam que ele... Opa, deixa eu dar um ESC aqui, porque eu estou apertando o botão e ele fica aparecendo aqui. Então, grande parte dos imóveis na Grande São Paulo, edifícios comerciais, galpão seco, renda urbana, data center, que acho que é o único fundo que tem imóvel do estilo data center. Que mais aqui? Então nada assim, pessoal, nada de novo. Vejam que o fundo continua aumentando o número de cotistas, é bem inclinada a curva de aumento de número de cotistas, liquidez super alta, resultado dele não tem nem o que falar, é um baita de um fundo imobiliário. A liquidez dele também, uma alta liquidez, sem problema nenhum quanto a isso. Aqui os imóveis do fundo, o Atento, aqui o Air Liquid, que é um galpão logístico industrial. Por isso, eu até falei isso no vídeo passado, eu sempre gosto de enfatizar esse ponto, que é a necessidade desse tipo de fundo possuir contrato atípico, porque imagina só, você tem um contrato típico de 5 anos com um galpão industrial que por exemplo, tem algum, deixa eu ver se eu pego o galpão refrigerado, esse aqui que eu queria usar como exemplo, que é para BRF, né? A BRF acho que é a empresa de alimentos. Então vamos pensar o seguinte, imagina você com um contrato de 5 anos, com um galpão refrigerado e o inquilino resolve sair. O que pode acontecer? Pode acontecer desse galpão ficar vazio e qual é a facilidade que o fundo vai ter para alugar esse imóvel para outra empresa? Vai precisar ser uma empresa no mesmo ramo, exatamente porque ele é modificado. Então a gente pode considerar ele um galpão refrigerado como um galpão industrial. Por isso que eu até falo para meus alunos que quando o fundo ele tem imóveis, no caso não do LZR, porque ele não é um fundo logístico, mas a gente está falando de um fundo puramente logístico, se ele tem muito galpão industrial, você tem que pôr um risco acima nele na hora de avaliar, porque são imóveis que não são tão fáceis de alugar se eles ficarem vazios, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, não teve nenhuma surpresa. O que eu falo para vocês, o LZR, ele precisa alocar esse caixa, ele está com quase 30% do PL parado.
obviamente rendendo a Selic, então não tem tanto problema assim, mas ele precisa alocar e é o que a gente espera nesse próximo semestre aí, que ele faça alocação nesse caixa, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.